Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma programação da 11ª Semana Rede Pedagógica, da teoria à prática. Nós estamos aqui hoje em um evento de formação muito especial, que é o minicurso Alfabetização em Linguística, parte 2, com o professor Luiz Carlos Cagliari. Gente, olha, é uma das grandes referências em alfabetização no Brasil e no exterior. Vem aqui com a gente para debater aspectos fundamentais, especialmente aspectos linguísticos dos processos de alfabetização. Vale muito a pena participar desse bate-papo acadêmico. Quem não se inscreveu ainda, dá tempo de se inscrever, é só acessar www.semanarede.com.br www.semanarede.com.br. E, vejam bem, estou aqui falando da 11ª Semana Rede Pedagógica, mas já estão abertas também as inscrições para a 12ª Semana Rede Pedagógica. O tema da 11ª é da teoria à prática. Hoje é o encerramento, nós temos esta programação aqui e logo mais às 19 horas nós temos o último minicurso, um minicurso sensacional, Literatura, Teoria e Prática, com o doutor, escritor Ilan Breman. Às 19 horas nós começamos então a live de encerramento dessa 11ª Semana Rede Pedagógica. Já a 12ª Semana Rede Pedagógica tem como tema socialização em todos os seus aspectos, né? Vai ser bem bacana a 12ª Semana Rede Pedagógica, que vai acontecer do dia 15 ao dia 22 de janeiro de 2023. De 15 a 22 de janeiro de 2023, você não pode ficar de fora. Então, olha só, quem está chegando agora pode se inscrever e as inscrições vão ficar abertas por mais 30 dias para acesso público e gratuito. Você pode, inclusive, recuperar os conteúdos anteriores. Você pode acessar a plataforma, baixar os conteúdos sem nenhuma restrição por 30 dias. Após este período, o curso vai estar disponível apenas para os assinantes Rede Pedagógica e para assinar você acessa www.eupro.com.br. Vou aqui já adicionar o Luiz Carlos Cagliari nessa live. É uma grande honra estar com ele aqui para nós conversarmos sobre alfabetização e linguística. Seja muito bem-vindo, professor Cagliari. Oi, boa tarde. Boa tarde, Podemos tudo bem? começar a nossa conversa? Sim? Podemos começar, professor? Pode. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de falar com as pessoas da rede pedagógica sobre uma questão com a qual eu trabalhei há 47 anos. 40 anos eu fiquei trabalhando com professor, no sentido de passar a eles informações teóricas e sugestões metodológicas. Depois, eu fui aposentado da universidade, aí eu parei de fazer esse tipo de trabalho, embora tenha feito vários ainda, e comecei uma outra linha de trabalho, que é fazer um projeto de alfabetização. Quer dizer, aquilo que o professor sempre diz para a gente: gostei da sua teoria, e agora o que eu faço? Então, eu precisava dizer uma coisa que, partindo da teoria, mostrasse na prática do ensino e da aprendizagem aquilo que eu estava pensando. Tá? Então, eu criei um projeto que eu chamei do Pulo do Sapo, não é?
Esse nome vem de um artigo que eu escrevi há muitos anos atrás, dizendo o príncipe que virou sapo. Não é? Essa história, o príncipe que virou sapo, é a história do Edison, não é? O grande inventor, porque ele foi para a escola, ficou 3 meses na escola, e a professora disse para ele ir para casa porque ele não tinha a mínima condição mental de acompanhar uma escola. A mãe ficou revoltada e ensinou ao Edson tudo o que ele precisava. Ele se tornou um grande intelectual, um grande inventor, etc. E lá para frente na vida dele, quiseram dar um diploma de doutor honoris causa. E ele disse que não queria saber da escola de jeito nenhum. A escola não fazia parte da vida dele. Então, o sapo é justamente esse aluno que não aprende porque a escola não sabe ensinar. Essa é a ideia básica do meu pulo do sapo. Então, quando eu fiz esse projeto, eu imaginei várias coisas. Na verdade, esse é a quinta versão do projeto que eu tenho hoje. Eu achei que ou eram ridículas, ou não era exatamente o que eu queria, ou não estava bem. Até que eu cheguei num ponto que é uma questão que aparece lá naquele livro, Alfabetizando Sem um Baby Bobu, porque aquele é um livro de metodologia. Embora tenha teoria, o livro é um livro de metodologia. E lá num determinado momento, eu digo para eles o seguinte: como é que um linguista estuda uma língua que nunca foi estudada? É complicado, não é? Então ele grava e ele começa então a ver a separação de palavras ou fônicas que são muito semelhantes, mas se você variar um pouco, muda o significado. Então, se você tem pato e você fala, isso daí é mato, o falante vai dizer, não, pato é pato, mato é mato. Então, o que acontece? Esse Professor, deu uma travadinha aqui. Vamos fazer o seguinte, olha só. A gente vai encerrar sua participação aqui e voltar novamente, tá? Deu uma travadinha. Nós vamos voltar com o professor Luiz Carlos Cagliari. Deu uma travadinha, gente. Olha, enquanto isso, eu quero mostrar para vocês este livro aqui. Eu vou até perguntar ao Cagliari, né, aqui ao vivo com vocês, né, como que ele lê a obra de Capoville, tá? Fernando C. Capoville, que escreveu esse livro aqui com a Alessandra Seabra. Alfabetização, o método fônico. Nós sabemos que o método fônico prepondera no mundo todo, mas não prepondera no Brasil. Por que isso, né? E como que a linguística pode ser, né, utilizada para fazer uma análise dos métodos de alfabetização, inclusive do método fônico? Já vamos introduzir novamente o professor Cagliari. Ele não apareceu aqui ainda, mas vai aparecer, porque realmente deu uma travada na conexão dele, mas já vamos introduzir. Gente, ele estava dizendo para a gente que ele passou muito tempo da sua carreira acadêmica brilhante na universidade, fazendo teoria e fazendo método. E que após se aposentar, ele se concentrou, ele fez uma imersão em práticas de alfabetização com este projeto, o Pulo do Sapo, que é muito, muito interessante. Ele vai nos explicar o passo a passo deste projeto prático de alfabetização. É muito bacana quando você tem uma pessoa que fez tantas reflexões validadas, né, na academia,
e agora vem a ter esse encontro com a prática da alfabetização em sala de aula, para mostrar que a teoria funciona, ou até para dizer, olha, a teoria não funciona completamente, precisamos fazer ajustamentos, etc. E também aproveito aqui para mandar um abraço para Deise.santos.313 e também para Cláudia Arruda 1977. Mando um abraço também para Ildênia com H, underline, Belo com 2 L's. Gente, já falei aqui, nós vamos ter às 19 horas, live aula, mini curso sensacional com o professor Ilan Breman, que é escritor, que é doutor em educação, que é psicólogo e simplesmente o maior escritor de literatura infantil do Brasil atual, com traduções, com livros traduzidos para vários países, né? Então, é um autor fantástico que faz parte aqui do projeto Rede Pedagógica e que vai estar aqui conosco às 19 horas com o minicurso Literatura, Teoria e Prática. Deixa eu ver aqui se o professor Cagliari já voltou. Ainda não, a produção vai entrar em contato com ele para que nós possamos continuar essa nossa conversa muito interessante sobre alfabetização e linguística. Aliás, este é o título desse minicurso, Alfabetização e Linguística. Se você não conhece o pensamento do professor Luiz Carlos Cagliari, você precisa conhecer. O nosso propósito de introduzi-lo nessa formação é que você conheça, porque é um professor, é um pensador indispensável, imprescindível para a educação, especialmente as primeiras etapas da educação básica. Gente, ó, Josiane.almeida.33 perguntando sobre o certificado, muitas pessoas perguntando sobre o certificado. Aproveito aqui até para responder. Olha só, hoje a formação termina essa parte de gravação online, mas nós temos ainda conteúdos escritos na plataforma. Nem todos os conteúdos ainda entraram, tem conteúdos sendo produzidos. E no dia 31 de outubro, quando terminar o ciclo de formação, os certificados vão estar disponíveis. Como é um curso de 120 horas, é um certificado de 120 horas, que é um terço de uma pós-graduação, de uma especialização, nós precisamos ter um tempo de maturação desse conteúdo, nós precisamos que você acesse todos os conteúdos, que vocês também, né, até revisem os conteúdos que você achou mais complexos ou até mais interessantes, para que a formação possa fluir. Já vi aqui a solicitação do professor Cagliari, ele já está voltando novamente para continuar, gente, essa nossa prosa acadêmica sobre alfabetização e linguística. Seja bem-vindo de volta, professor. Você falava a respeito, então, do projeto O Pulo do Sapo, que nós estamos achando muito interessante, viu, professor? Pode continuar. Então, eu expliquei por que eu fiz esse projeto. É para ensinar o aluno que não aprende. É aquilo que eu escrevi várias vezes, o que fazer quando não der certo. Então, quando não der certo, a gente não pode repetir as mesmas coisas, porque as mesmas coisas não deram certo. Não é? Então, em termos mais práticos, esse projeto O Pulo do Sapo, ele tem uma dinâmica que acompanha mais ou menos o processo que um linguista faz quando ele está diante de uma língua desconhecida e precisa descobrir como é que é o sistema daquela língua. Bom, como nós falamos com pessoas que já conhecem a língua e o professor também já conhece a língua, a gente pode pular muitas etapas iniciais e pode ir mais ou menos a questões técnicas, mais objetivas. Então, a questão começa tecnicamente definindo o que é alfabetização. Não é a escola. A escola ela tem muitos aspectos, muitas obrigações, e no ensino a coisa mais importante é a
alfabetização. Quer dizer, a pessoa tem que aprender a ler de 1 ano, não é? O governo dá 2 anos, mas 1 ano é possível que as pessoas aprendam a ler com bastante com bastante desenvolvimento, com bastante perfeição. Mas para fazer isso, a gente tem que cumprir algumas etapas de conhecimento. Gente, novamente travou o professor Cagliari, né? Travou. Talvez seja o caso de fazer a transmissão com 4 ou 5G. Vou pedir aqui então para a produção nos ajudar com esse ajustamento. No teste deu tudo certo, mas realmente agora não está funcionando. Mas não é problema algum. Gente, ontem nós mostramos aqui esse livro aqui, ó, Struggle for Recognition, tá? Do Axel Honneth. Gente, é um dos grandes pensadores da atualidade. Para mim, né, com todo respeito aos demais pensadores, né, mas o mais influente, não vou dizer que é o melhor, mas o mais influente pensador da atualidade é o Jürgen Habermas, da Alemanha. Né? É um professor, né, muito influente, muito respeitado, né, que fala sobre sociabilidade. Tem um livro fantástico a respeito da teoria da ação comunicativa, fala de esfera pública, democracia. É um autor indispensável. Quando o Habermas se aposentou, o substituto dele foi o Axel Honneth, que tem essa teoria aqui, que vai dizer, gente, que os conflitos que existem na sociedade, eles são determinados basicamente pela distribuição assimétrica de reconhecimento. Então, há uma distribuição assimétrica de reconhecimento à luz da teoria de Axel Honneth, né, que é luta por reconhecimento, tá? E as pessoas, então, que estão prejudicadas nessa distribuição, elas se levantam, lutam para buscar, né, uma equiparação. Ontem, por exemplo, no curso da professora Deus Buzar, Inclusão, Teoria e Prática, né, essa questão da luta pela inclusão aparece. E essa teoria aqui ajuda muito a gente a falar, né, a pensar sobre a inclusão, sobre o paradigma da inclusão. Vou tentar de novo aqui, né, introduzir o professor Cagliari, já está entrando, aliás. Vamos continuar, gente. O tema é muito importante. O Cagliari foi muito gentil com a gente de participar nesse formato nosso que é complexo. Nós sabemos, o Instagram é muito complexo, o professor não utilizava o Instagram. Nós tivemos aqui o prazer e a alegria de trazer muitos professores para o Instagram, como, por exemplo, o professor Lino, né, que raramente utilizava o Instagram, e agora é um expert, utiliza a ferramenta, e é uma ferramenta muito bacana para fazer diálogos pedagógicos. Muito bem, professor. A tecnologia não está nos ajudando muito, mas nós vamos firmes e vamos completar essa reflexão. Fique à vontade para continuar. Tá, então vou continuar. Eu disse que a linguística moderna é uma ciência que trabalha com uma tecnologia mental, uma tecnologia de conhecimento, de comunicação e de análise de sistemas de fala. A linguística trabalha com a fala, a linguística não trabalha com a escrita. A escrita é uma outra coisa, não é? Então, ao pensar as coisas na alfabetização, além das explicações iniciais, porque o projeto é muito grande, tem um monte de coisa, o professor vai começar a ensinar o aluno a decifrar. Vai ensinar a decifrar através de pares mínimos, como escrevendo a palavra vaca, né? Ou casa. Aí faz um desenhinho, aquela coisa toda. O professor faz isso, tira de letra. Não é? Aí
A gente realmente travou novamente, não tem problema. Vou ver com a produção se é possível que o professor Cagliari fale com a gente por meio do 4G ou do 5G, porque a conexão de Wi-Fi realmente não está suportando. O Instagram puxa muita conexão, né, gente? A gente está aqui na rede pedagógica, nós temos, né, uma conexão muito violenta, são 4 conexões trabalhando em paralelo, e mesmo assim, às vezes, nós também temos problema com conexão. E eu mostrei aqui esse livro aqui, Alfabetização no Método Fônico. Eu queria que você comentasse aí para a gente se você conhece o método fônico, se você utiliza o método fônico, se já ouviu falar de Capovilla, por exemplo. É um método muito interessante, né? Tem a ver com a teoria do professor Cagliari, que ele defende, né, que a alfabetização coloque foco na fala e não na escrita, né? As duas coisas são muito importantes, mas o professor Cagliari, né, enfatiza a fala, né, que é a língua mais viva, né? A escrita, quando você escreve um texto, de certa forma já é uma perda, né? A língua falada é a língua em sua plenitude, né? Então, não sei se é por conta disso que você quer perguntar ao professor Cagliari, mas o Brasil é conhecido como República de Bacharéis. Portugal já tinha, né, uma cultura de bacharelismo, que é o seguinte, olha, nós somos, né, pessoas acadêmicas, estudamos, a gente trabalha com a língua escrita. Até porque é importante saber isso, pessoal, isso na Roma Antiga, quem escrevia eram só os patrícios, né? As pessoas plebeias não sabiam escrever. Então você tinha a língua falada e a língua escrita. Então já tinha um corte, uma separação ali, uma cisão social muito forte, né, entre quem sabia escrever e quem não sabia escrever. Então quem não sabia escrever já estava, né, automaticamente excluído da vida social, vamos dizer assim, mais rica, né, mais contemplativa, mais valorizada. Então, esse preconceito, ele perdurou, ele se perpetuou, não é, ao longo do tempo. De forma que há muita ênfase, às vezes, na escrita e se desvaloriza a língua falada, que é muito, muito, muito importante. Nós começamos, né, a nos comunicar falando e não escrevendo, né? Então, escrever é muito importante, mas falar é muito mais importante. A língua falada, ela exprime muito mais da pessoa, né? O tom de voz, a entonação, né? O espírito da pessoa se exprime muito mais por meio da língua falada. E o professor, então, Cagliari, coloca ênfase na língua falada. Eu já vou introduzir novamente, talvez seja possível entrar com os dados para que nós possamos ter a fala dele fluente aqui, né? Eu acho que vai ser muito importante. Gente, é a primeira vez que o professor Cagliari faz uma apresentação no Instagram. Ele fez aqui com a Érica, né? Agora, essa aqui, então, na rede pedagógica aqui, nessa 11ª semana, é a primeira vez que ele faz uma participação no Instagram. E eu acho que ele está com muita desenvoltura na tecnologia, é que a internet mesmo não está ajudando. Vou colocá-lo aqui novamente e vai dar certo, viu, gente? É um grande pensador, é uma grande referência na educação brasileira, especialmente na alfabetização. Seja bem-vindo de volta, professor. Eu te peço paciência aqui com as interrupções, né, da conexão, mas nós vamos conseguir cumprir o nosso desiderato. Fique à vontade para prosseguir. Mas eu não estou vendo aqui. A imagem não aparece para mim, a minha imagem. Professor, pode continuar, porque a sua imagem está perfeita aqui, viu? Nós estamos te vendo. Pode prosseguir. Tá joia? Aqui tem solicitação enviada, mas não acontece mais nada. Pode ter travado aí, mas nós estamos vendo a sua figura aqui, está muito bem, inclusive. Pode continuar, professor. Tá bom. Então, eu estava falando de começar e trabalhar durante o primeiro semestre, quase que exclusivamente com a ideia da oposição fonológica, que é mostrada de uma maneira mais fácil através de pares mínimos. Não é? Por exemplo, se eu pego a palavra casa, eu tenho as letras, se eu mudo a letra C, se eu mudar a letra C, vai acontecer uma outra palavra.
E com isso eu sei qual é o som que a letra C tem. Então, a letra C tem o som de que, casa, não é? Vamos dizer assim. Mas se eu for usar a palavra cebola, eu vou descobrir que a letra C tem o som de C. Então, eu tenho duas regrinhas. Uma que diz que a letra C, antes de A, O e U, tem o som de que, e a C antes de E e I tem o som de. Bom, isso significa o quê? Agora tem que explicar esse fenômeno. Esse que é o pulo do sapo, não é? O pulo do sapo está justamente aí. Quais são as regras que eu preciso saber para decifrar? A palavra casa, eu preciso saber que a letra C tem o som de quê? Na palavra cebola, eu tenho que saber que a letra C tem o som de C. Isso, quem é que me explica isso? É o alfabeto? Não. O alfabeto só serve para a gente saber o nome das letras, A, B, C, D, etc. Ora, eu não posso dizer que a letra A tem o som de A. A letra A também tem o som de A, mas não é só isso. E aí é que tem a grande dificuldade. Não é? O que faz o que monta esse esquema de relação entre letras e som é a ortografia. Não é? E a ortografia tem uma coisa incrível. Não é? Todos os sistemas de escrita têm ortografia. Porque a ortografia, ela não diz o que está escrito. Ela permite a leitura. Então, falo, por exemplo, lâmpada. Não é? Eu vejo escrito lâmpada, eu leio. Mas o Adoniran Barbosa, muito certamente, quando ele via escrito lâmpada, ele falava lâmpida. Não é? Tem a música dele, porque o sistema ortográfico de Camões, no dialeto do Camões, porque eu nem sei. Então, repare o seguinte, esse contexto pedagógico, metodológico, é terrível, porque eu, quando digo uma coisa para o aluno, eu não sei como é que ele vai entender. No dialeto dele, muito provavelmente. Então, ele tem que passar para um processo de conhecimento da variação linguística, que é uma coisa que o professor tem que explicar. Nós falamos rapaz, rapaz e assim por diante. Não é? Então, professor, o professor tá vai travando um explicar, por exemplo, que casa se escreve com C, A e S, A, ele tem que fixar um dialeto. Então, ele precisa dizer o seguinte, olha, nós vamos aprender a ler usando o nosso Araraquara fala. Não é? Então, a partir daí que a gente vai explicar. Então, tem coisas, por exemplo, a gente fala vocês, mas tem que escrever sem o i. A gente fala caixa, mas tem que escrever com i, porque no nosso dialeto se fala assim. Em outros dialetos se fala de outro jeito. Mas nessa compreensão, a questão fica muito complexa, porque eu vejo aqui a pessoa que fala tauba, né? E tauba é uma coisa muito diferente de tábua, não é isso? Tem gente que fala assim, em vez de falar assim.
e assim por diante, né? O dialeto caipira, aqui eu encontro pessoas que vêm trabalhar na minha casa, assim, que são falantes do dialeto caipira, não é? De uma variedade do dialeto caipira. Então, como é que essas pessoas aprenderam a ler? Elas aprenderam apesar do professor. Não é porque o professor explicou, é porque elas são suficientemente inteligentes para passar do dialeto delas para um dialeto que para elas funciona como se fosse uma língua estrangeira. Falar a língua da alfabetização na escola, seguindo a norma para muitas pessoas no Brasil. Só deu uma travada realmente forte aqui. Nós já estamos resolvendo o problema, tá? E já voltamos já com o professor Luiz Carlos Cagliari, esse minicurso Alfabetização e Linguística. Ele está falando para a gente sobre o projeto O Pulo do Sapo. Gente, olha só, é muito interessante a aplicação da linguística nos processos de alfabetização. Porque muitas vezes, né, é isso que o professor criticou ao longo da sua profícua carreira, da sua frutuosa carreira, criticar a alfabetização como um processo mecânico, né, de ensinar por partes, sem entender a riqueza e as complexidades da língua. A língua, gente, é fundamental, por exemplo, para a construção da identidade de um povo e também para a construção da independência, da autonomia individual. Não existe desenvolvimento individual, não existe desenvolvimento da personalidade sem aquisição linguística adequada. Então, o professor sempre enfatizou em sua carreira a necessidade em vivificar, em dar vida, em dar sentido o processo de alfabetização. E o dar vida olhando para a riqueza da língua, que já está aí na realidade, né? Muitas vezes, o processo de alfabetização acaba levando a um empobrecimento da língua, né? Então, a alfabetização, em vez de promover o enriquecimento da língua e da própria pessoa, quando ele parte, né, de ideias, de métodos muito mecânicos, ele acaba empobrecendo a linguagem. É contra isso que o professor Luiz Carlos Cagliari escreve, pensa, é contra isso que ele faz as suas reflexões. Nós já estamos aqui, está introduzindo o professor Cagliari, ele está trazendo para a gente realmente reflexões aqui muito ricas, né? A internet aqui não está ajudando, mas nós vamos prosseguir e contando com a paciência dele, não é? Que ele nos atendeu, se dispôs a participar desta programação por meio do Instagram. Professor, nós estamos realmente gostando demais. As pessoas estão aqui comigo, poxa, que pena que está travando a internet, mas nós vamos com paciência e pedir a sua paciência também para a gente continuar nessa nossa reflexão. Pode ficar à vontade, professor, para prosseguir. Já travou novamente, né, gente? A nossa produção vai atuar ali para resolver esse problema. Não fiquem, né? Não fiquem preocupados, não fiquem tensos, porque nós vamos resolver isso. E logo mais, às 19 horas, nós temos mais minicurso aqui, Literatura, Teoria e Prática. Gente, eu quero aproveitar aqui para divulgar um livro do professor Luiz Carlos Cagliari, que é Alfabetização e Linguística. Ele escreve muito bem, gente. Nossa, o professor Cagliari escreve muito bem, já tem artigo na Wikipedia, fez uma carreira muito rica, tem vários livros publicados. Gente, ele estudou simplesmente na universidade que eu considero a melhor do mundo, a Universidade de Oxford, né? Ele estudou lá. Nós já estivemos lá, a equipe da rede pedagógica, a convite da Universidade de Oxford, realmente é outro planeta.
não é? É muito boa a universidade, né? A universidade de ponta. Para vocês terem uma ideia agora, na pandemia, a Universidade de Oxford desenvolveu uma das melhores vacinas, né, para o combate à Covid-19. Então, é um centro de referência com bibliotecas, né, muito antigas, com alguns dos mais antigos livros do mundo. É uma riqueza cultural muito grande, especialmente, gente, nessa questão aí da linguística. Inclusive isso, né? Quem aí gosta do Senhor dos Anéis? Alguém já assistiu aí a trilogia Senhor dos Anéis? Já? Então, vem de lá, não é? O Tolkien, gente, o que ele faz? Ele inventa, cria línguas, estudou línguas antigas, né? É um amante das línguas e criou histórias, né? Histórias inteiras baseadas em culturas e línguas que ele mesmo inventou. É uma riqueza muito grande. E o Harry Potter, gente? Harry Potter também. Inclusive, não sei se vocês sabem, né? Tem aquela sala onde tem um monte de retratos assim de pessoas, né? Onde tem uma sala de jantar, não é mesmo? Aquela sala realmente existe na Christ Church, na Universidade de Oxford. E nós até tivemos o prazer de fazer refeições ali, gente. Ali você olha para um quadro, John Locke. Olha para o outro, Thomas Hobbes, né? Olha para o outro, Lewis Carroll. Lewis Carroll, isso mesmo, Lewis Carroll que escreveu Alice no País das Maravilhas, estudou lá. E aquela árvore do livro da Alice está lá, gente, com buraco e com tudo. Então é muito legal você ver, não é? Uma cidade inteira dedicada ao conhecimento e há muitos séculos, né? Que é a cidade de Oxford e a Universidade de Oxford. E outra coisa interessante, gente, outra coisa muito interessante, a gente estava andando na cidade de Oxford e eu vi uma construção muito bonita, muito movimentada. Pensei, deve ser um shopping. Entrei naquele shopping. Quando eu entrei naquele shopping, eu percebi que era uma biblioteca pública. Biblioteca pública, gente, com muitos livros, tá? Livros em suportes digitais, filmes. Nossa, era muita riqueza. Então, muito interessante. O professor Cagliari estudou lá. Depois até quero perguntar para ele sobre a experiência dele em Oxford, né? Um professor realmente com uma formação intelectual completa, uma referência, alguém que tem muita bagagem. Ei, professor, seja bem-vindo de volta. Tá bom. Vou continuar dizendo aquilo que eu estava dizendo. Então, continuando aquilo que eu estava dizendo. Então, eu disse que a gente começa com os pares mínimos. Os pares mínimos mais a variação linguística e a ortografia faz com que a gente se sinta bem para entender por que que a gente escreve uma coisa e fala outra, que é o grande problema que muitos alunos têm na escola. Mas a gente começa com os pares mínimos, mas não precisa ficar só nos pares mínimos, não é? A gente pode pegar o começo das palavras e, através do começo das palavras, começar a generalizar. Então, aquilo que eu fiz, por exemplo, com a palavra casa, e depois eu peguei a palavra cebola. Então, com isso, eu consigo dizer, no começo de palavras, esse é o contexto, no começo de palavras, diante de A, O e U, C tem o som de que. Diante de E e de I, tem o som de I. Mas já não é um par mínimo. Mas, continuando nesse trabalho, fazendo muita prática, muitos exercícios, a gente vai aprender um monte de letras. É claro que a memorização das regras é muito difícil no começo. Então, a gente tem que ensinar ciclicamente. Você ensina isso uma coisa hoje, depois ensina outra coisa, depois ensina de novo o que você já ensinou, depois repete mais para frente, porque isso ajuda a memorização por parte dos alunos, das crianças. Não é? Bom, é claro que a gente começa com a palavra, sílaba, letra, som, mas depois a gente vai começar a desafiar os alunos a ler coisas novas. Não é? Então,
Eu escrevo palavras com letras que eles têm condições de saber o que é que está escrito. E os problemas que vão surgindo, eu vou discutindo com os alunos. Eu vou deixar os alunos descobrirem pequenas expressões, por exemplo, feliz aniversário. Será que eles conseguem ler feliz aniversário? É dificílimo isso daí, mas eles conseguem. E se a gente deixar a classe discutir em pequenos grupos para ver quem é que consegue ler, a situação fica mais animada. Bom, acontece que, da alfabetização, por experiência, a gente sabe que os alunos querem escrever. Não é? Ficar só falando é chato. Então, eles querem escrever alguma coisa. Então, o professor pode incentivar os alunos a escrever o próprio nome, fazer cópia. Não é? Desde a invenção da escrita, que foi a 3.300 a.C., até praticamente a Idade Média, um pouco mais, o processo de alfabetização era feito através da cópia. Né? O pessoal copiava uma poesia e alguém ficava explicando por que estava escrito o que estava escrito do jeito que estava escrito. A gente tem muita evidência, muita coisa nesse sentido aí. Mas depois, né, no século XV, apareceu a cartilha. Não é? Cartilha era uma maneira de ajudar o professor com um material escrito que ele podia usar. É aquela mesma coisa que muitos professores fizeram, não é? De fazer um curso de metodologia, um curso de pedagogia, e depois, no curso, eles tomavam nota do que eles deviam fazer na sala de aula. Eram os apontamentos. Não é? Muitas cartilhas, como o Caminho Suave e outros, eles apareceram desses apontamentos que a Dona Branca e outros autores tomaram nota quando estudaram e se traduzindo numa prática, e essa prática se traduziu, então, numa cartilha famosa, que foi muito usada, alfabetizou muita gente. E até hoje é usada essa cartilha. Tem muitos pais que alfabetizam ainda pelo Caminho Suave quando descobre que a escola não é capaz de alfabetizar seus filhos. É uma questão séria. Porque não é a cartilha que ensina a pessoa. Quem ensina a pessoa é você dizer para a criança, fica, você escreve pterodáctilo. Ele pode ficar pensando a vida inteira. Não é? Como é que você escreve em chinês a palavra panela? Se ele não sabe chinês, como é que ele vai fazer? Como é que você escreve vaca? Bom, se ele não sabe escrever vaca, nunca leu e não sabe como é que foi para ele, como é que se escreve vaca, você precisa ensinar as regras que permitem ao aluno, olhando uma coisa escrita, conseguir, por ter que está escrito ou é outra coisa, é Onish ou qualquer outra coisa. Você tem que saber. Se você não sabe a palavra, você não vai saber ler. Não é? Você pode tentar e pode acertar, mas você pode errar também. Bom, com isso, a gente pega todo um processo de decifração e um processo de começar a escrever a partir dos conhecimentos que os alunos têm com a decifração. Isso chega até mais ou menos na metade do ano, quando a gente diz para os alunos que eles podem escrever uma frase ou alguma coisa maior do que uma palavra, uma pequena história. Por exemplo, choveu muito ontem. Como é que a gente... É uma historinha isso daí. Choveu muito ontem. Não é? Como é que a gente escreve isso daí?
Isso vai no primeiro semestre. No segundo semestre, já, a gente começa com um processo mais elaborado que as pessoas traduziram do inglês por letramento. Né? Em inglês, literacy significa decifrar e não discurso, texto, etc. Literacy é aprender a ler. Ler é decifrar. Mas a ideia de letramento é uma ideia boa, é uma ideia interessante, porque a gente vai logo trabalhando com a linguagem num contexto mais real, que é a conversa, é o texto, etc., e não mais a palavra isolada. A palavra isolada é só em alguns momentos que a gente usa. Normalmente a gente conversa. A gente não conversa dizendo palavras isoladas. A gente conversa dizendo frases. Então, pequenas histórias, os alunos já podem começar a escrever. Eles vão ter dificuldade ortográfica. E aí há dois procedimentos. Um procedimento é deixar o aluno escrever do jeito dele. Você quer escrever o príncipe. Como é que você escreve príncipe? É uma palavra complicada, se ele nunca viu isso. Né? Então, ele vai tentar escrever alguma coisa. E é do que ele escrever, a gente pode discutir o processo de decifração e de escrita da palavra. Bom, durante esse processo em que os alunos começam a a gente vai ler mais. Primeira aula, seria bom ler alguma historinha, alguma coisa para os alunos, para eles. E variação linguística é a professora, variação de norma culta de onde ela mora. E aquelas relações entre letras e som, né? Ou se o aluno pedir alguma explicação ou falar, então a gente explica. Mas isso vai levando o processo para aquele objetivo da escola, que é ensinar a norma culta para quem não é falante da norma culta e aprender a escrever ortograficamente, porque é assim que a gente usa na sociedade. Então, ler histórias, cantar músicas, etc. Eu escrevi uns 30 livrinhos de história infantil para ver se é fácil ou se é difícil escrever livrinhos infantis, né? Existe só uma história que eu coloquei no meu site lá, que é do robô, fala de robô, essa coisa toda. Mas é muito difícil escrever história infantil. Eu prefiro escrever um romance do que escrever uma história infantil, porque o seu interlocutor é diferente. Se eu pego um interlocutor ideal, eu escrevo aquilo que eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas se eu quero fazer um livro infantil, sobretudo um livro de uso pedagógico, eu tenho que levar em consideração uma série de fatores, inclusive a própria história, não é? Eu tentei fazer coisas de ficção científica para as crianças, também contando história de pessoas famosas, também criança. Então, isso tem que fazer parte do professor e tem que fazer parte do aluno. A gente tem que ter os dois acompanhando o processo, produzindo a alfabetização. Não é só o aluno que produz a alfabetização. O professor também produz uma alfabetização a partir da prática que ele usa com as crianças. Eu vou fazer mais algum comentário. Por exemplo, há muitos aspectos da dificuldade que os alunos têm de aprender que, às vezes, não são conhecidas dos professores. Tá? Uma coisa que sempre foi muito chocante no meu trabalho, sobretudo no começo, porque eu, como sou professor alfabetizador, eu pegava os cadernos, trabalhos, provas dos alunos que os professores me davam.
Eu tinha uma prateleira cheia desse material. Ainda tenho bastante aqui na minha casa, mas isso para eu saber o que é que estava acontecendo na sala de aula. Não é? E uma das coisas eu logo percebi é que não se pode, em hipótese alguma, não se pode começar o processo de alfabetização com letra cursiva, né, que era uma prática da cartilha, uma prática comum. A professora nem se dava conta que muitas coisas da cartilha não eram escritas em cursiva. E é por causa disso que os alunos aprendiam algumas coisas que, com relação à escrita cursiva, era muito complicado. Né? A gente chama isso de categorização gráfica. Significa saber se aquele rabisco é a letra A ou é a letra O, se é a letra P ou é a letra R. Mas, se eu escrever com letras de forma maiúsculas, não é? Essa escrita fica fácil de identificar, a categorização gráfica. Não é? Se eu escrever de maneira cursiva, é um Deus nos acuda. Não é? Por exemplo, um dos exemplos que eu dou não é da escrita pato. Não é? A professora escreveu lá, muito bonitinho, com letras caligráficas, a palavra pato. E aí ela mandou os alunos transliterar para a escrita maiúscula. E um dos alunos escreveu o seguinte: J, S, A, T, com tio, né? I e E. Então, a letra O final, com aquele rabinho que a gente faz caligraficamente, o aluno pensava que era a letra I com a letra E. A letra P, que tem aquela coisinha, aquela barriguinha lá em cima, não é? Ele achava que é a letra J, que era a única que era grande, que passa da linha, não é? E a letra S. Agora, imagina um aluno que interpreta as coisas dessa maneira. Como é que ele vai se alfabetizar? Nunca. Não é? E esse é um problema que eu vi muito no começo do meu trabalho com alfabetização. E pedia, pelo amor de Deus, para os professores, depois vocês ensinam. Depois que eles souberem ler direitinho, reconhecer as letras e souber ler e escrever alguma coisa, né, aí vocês podem deixar a escrita cursiva. Mas até as primeiras histórias, eles podem escrever com letras de forma, porque são histórias de 2, 3 linhas no máximo. Isso não é complicado. Não é? E se o aluno perguntar, mas ninguém escreve assim, porque tem uns alunos que têm umas perguntas desse tipo. Não é? A gente diz, claro, aprende a ler e escrever. Depois, na vida real, você vai usar procedimentos. Os livros não imprimem em palavras cursivas. Por quê? Porque é difícil de ler. Ler um livro escrito com maiúsculas e minúsculas também acontece na alfabetização. Bom, o que mais? Eu estou pensando alguns problemas da alfabetização. O que eu acho também é que a gente devia levar para a alfabetização um pouco de outras coisas, né? Porque os projetos do governo, aquela história que vem das cartas, o manual do professor, né? O governo começou a fazer projetos que nada mais são do que né? Eu costumo dizer que no Brasil há 3 problemas básicos na educação. A outra é o professor, que não tem uma formação científica. Não é? Então, quando chega
na alfabetização a coisa pega fogo, né? E a outra coisa é a questão do currículo, né? As escolas de formação de letras, de pedagogia, etc., têm um currículo péssimo. Né? A pessoa vai lá, gasta 4 anos da vida e não sabe alfabetizar, não tem sobre como alfabetizar, 4 anos de vida e ficou com um monte de minhocas na cabeça, um monte de ideias erradas, absurdas na cabeça. Né? Isso é um problema. Então, o que a gente precisa é complementar o trabalho com uma série de informações. Por exemplo, contar a história da língua portuguesa, a história da ortografia. Professores que contam a história da ortografia são ótimos, porque eles mostram para os alunos que já as gerações anteriores não escreviam como a gente. No começo do século passado, eles escreviam sapato com C cedilha. Tem propaganda, essa coisa toda. Não estava errado, estava certo, porque era assim que se escrevia. Então, as pessoas foram mudando a ortografia também. A ortografia ela é fixa no momento, mas no tempo ela é variável. Então, quando a gente lê coisas antigas, a gente lê na nossa fala de hoje. Isso não é legal? Ler uma cantiga de Santa Maria, uma cantiga de amigo, falando a nossa pronúncia de hoje, é muito legal isso daí. Mas por que que isso não faz parte do currículo? Não é? Falar sobre a história da escrita, a história da ortografia, falar sobre, por exemplo, pessoas, não é? Contar histórias de pessoas. Nós temos uma cultura pouco erudita. A escola, desde a alfabetização, tem que ser erudita. Eu contei a história do Edson, não é? Lá que é o pulo do sapo. Essa é uma história interessante para ser contada. Não é? O professor pode escrever a história e ler a história para os alunos. E tem muitos outros fatos da história que são muito interessantes. Por exemplo, o Sartre, o Jean-Paul Sartre, ele aprendeu a ler sozinho, no porão da casa dele. Não é? Então, como é que ele fazia? Ele conta essa história. Não é? Ele aprendeu uma palavra, descia lá para a sala e perguntava como é que se lia aquela palavra. E assim ele foi juntando palavras e aprendeu a falar. Com 3 anos, ele sabia ler. Então, e tem várias pessoas que têm depoimentos, eles já sabiam escrever com 3 anos. Tem histórias dessas, histórias interessantes. A gente pode falar de coisas técnicas também, sobre a categorização gráfica, a categorização princípio acrofônico. É um princípio acrofônico, nós com os alunos. Eu acho que isso é importante, porque o mundo mudou e muitas pessoas não perceberam. Nós vivemos num mundo tecnológico. Então, usar os recursos da tecnologia é uma coisa muito importante para as crianças. As crianças podem se alfabetizar usando o teclado do computador, não precisa usar lápis e papel. Mas aí é necessário ter condições de escola, de professor, de sala de aula, de equipamento e etc., para essas coisas aí. Não é? E incentivar os alunos, né, a ciência e a tecnologia, porque em vez de ficar falando sobre, sei lá, o leão que comeu a girafa, ou histórias para boi dormir, que está cheio, né, nessas coleções de livros para criança,
falar sobre coisas de tecnologia, como é que funciona, etc., né? Como é que a gente faz algumas coisas, né? Tem gente que gosta de pôr receita, né? E aí faz as receitas. Eu fui professor do ginásio industrial durante 5 anos. Aí eu era o professor de português que ensinava linguística lá, né? E a escola era uma escola que tinha as artes. Então, os meninos faziam artes mecânica e marcenaria. E as meninas, costura e culinária. Era ótimo, porque a gente via na prática aquilo que a gente aprendia nos livros. Passaram uma receita, né? No final do projeto do Pulo do Sapo, tem uma receita não é, para as pessoas fazerem em casa, né? Mas há muitas outras coisas que eles podem fazer. É dar sentido ao trabalho da escola. A escola tem que fazer sentido para os alunos. A escola não pode ser uma coisa isolada. Ela tem que ser uma coisa alegre, agradável, muito, muito legal. Os alunos se sentir bem, né? O que é difícil com a escola que a gente tem, mas deveria ser assim. E também eles têm que ver a utilidade daquilo, né? Escreve uma carta para um parente, né? Tem uma pessoa que escreveu para a rainha da Inglaterra, né? E o pessoal da rainha respondeu para o aluno da escola. Eu sempre incentivei os alunos a fazer esse uso, não é? Eu, como era professor do ginásio industrial, eu fazia programa na rádio. Eu escrevia com os alunos na sala de aula e depois a gente levava os programas para a rádio e a rádio colocava no ar. Aquilo era ótimo, os alunos achavam estudar português para eles era uma coisa mais interessante que tinha na vida deles ali, né? Não era mais, mas eles se sentiam muito bem, né? Eu acabei de ver aqui na hora do almoço uma professora que tinha um caixote de leitura. É uma ideia genial, uma ideia ótima, muito boa, isso de dar livros para as crianças lerem, para as crianças levarem para casa. Eu, quando dava aula lá no ginásio industrial, eu passava nas bancas de revista e comprava revistas velhas, né? Levava essas revistas lá para a escola e sexta-feira era dia de leitura. Então, os alunos liam, ficavam lendo o que eles queriam na aula, né? Comentavam entre si, comentavam comigo e etc. E era uma aula muito legal, não é? Essa coisa toda, em que os alunos liam jornal, liam revista, coisas de banca, não é? Tem coisas, além das histórias tradicionais e além do fato de um aluno sempre ler, pegava um livro, por exemplo, e a gente ficava lendo com os alunos, como se fosse uma novela. Então, tinha uma parte da aula em que ia lendo esses livros de detetive, que são ótimos, não é? Que separa naquele momento crucial, e os alunos querem saber o que acontece depois. Aí tem que esperar a semana que vem para saber, né? Essas coisas, eu acho que a escola ficou muito fechada com esses projetos governamentais, com essas exigências burocráticas de ficar prestando conta toda hora. Pessoal, o professor Cagliari ficou sem áudio, né? Luiz Carlos Cagliari, Alfabetização Linguística. Este é o título do minicurso, este é o nome do professor, né?
Ele ficou sem áudio, mas já vai voltar. Abraço aqui para a Jussara de Uberlândia, Minas Gerais, terra maravilhosa. Abraço também para Barra Ponto Lucila. Gente, que minicurso sensacional, hein? Gente, o professor Cagliari, que nesta 11ª Semana Rede Pedagógica está estreando no Instagram, está estreando muito bem. É uma tecnologia, né, bem complexa. Alguns, né, dos nossos palestrantes aqui, o Maurício de Souza, por exemplo, ele não faz Instagram, só faz Facebook, né? Gente, uma coisa interessante, por falar em Maurício de Souza, ele já contou aqui na Rede Pedagógica como é que ele foi alfabetizado. Estava andando na rua, encontrou um gibi velho jogado fora, né? Eu também já fiz isso também, de achar gibi jogado fora e pegar para ler, né? Às vezes tem a capa, né? Uma história já vai ali pela metade, outra história no final nem termina direito, mas você pega aquele gibi, né, que está ali e começa a ler. O Maurício contou então que ele estava andando, viu um gibi velho jogado, pegou aquele gibi, levou para casa e falou: mãe, lê para mim. E a mãe começou a ler e ele foi alfabetizado com gibi. Maurício de Souza, que criou a Turma da Mônica. Então, olha só que alfabetização espontânea, né? Quando a criança quer, tem interesse em ler, ela aprende. E o nosso papel é apenas não dificultar, né? Às vezes o professor quer dificultar, né? Criar dificuldade para vender facilidade, né? Igual alguns políticos fazem, né? Criar dificuldade para vender facilidade. Então, olha só, gente. O Maurício de Souza aprendeu a ler, né? Foi alfabetizado assim a partir de um gibi velho que alguém não quis, jogou fora. Ele pegou, opa, um tesouro aqui e ali, né? Veja, toda a história do Maurício de Souza está ligada com este episódio. Nós tivemos aqui também na 2ª Semana Rede Pedagógica o Marcelo Tais, né? O Marcelo Tais, grande Marcelo Tais, contando que ele foi alfabetizado pela mãe, pelos pais, né, em casa. Inclusive, a mãe era professora. Então, é bem bacana, né? Quando a criança tem interesse em se alfabetizar, ela é alfabetizada. Eu mesmo, gente, eu cheguei à escola já alfabetizado. E eu me alfabetizei lendo placas, né? Às vezes viajava de ônibus, ficava lendo os outdoors ali, e eu não conhecia letra cursiva. É isso que o professor falou sobre letra cursiva. Isso é muito importante, viu? Porque eu não conhecia a letra cursiva. Sempre tive dificuldade com as letras cursivas, né? Mas, no meu primeiro ano de escola, que foi o primeiro ano do ensino primário, o antigo primário, eu fui um aluno muito bom, passei com notas totais em todas as disciplinas. Mas aí, em comunicação e expressão, me deram 99,5, porque eu não sabia fazer direito a letra cursiva. Olha só que coisa interessante. A caligrafia, gente, na minha época, era um dos aspectos mais valorizados da educação. Não é? Isso é uma coisa muito interessante, até hoje, viu? Até em concurso público, dica aí para quem faz concurso público, tá? Quando você faz uma letra bonitinha, redondinha, mesmo que você escreva bobagem, é provável que você consiga uma nota boa. Agora, se você faz uma resposta bem construída, não é, com a caligrafia não tão boa, é provável que nem vão ler a sua resposta e que vão te atribuir uma nota ruim. É um preconceito que existe, por isso que eu acho que isso que o professor Cagliari está dizendo é muitíssimo importante, né? Não ficar com essa ênfase toda em caligrafia, né? Respeitar aí as individualidades e facilitar o processo de aprendizagem em vez de dificultá-lo. Já vou aqui introduzir o professor Cagliari, ele ficou sem áudio. Nós já estamos nos aproximando da parte final dessa live. Eu estou aqui encantado com essa apresentação do professor Cagliari, realmente muito rica. Professor, você ficou sem áudio no final, mas que bom que você está de volta e já vi que está com áudio. Então, o que eu falei no final, o que eu estava falando no final, é justamente essa questão da... como é que se diz aí? Agora perdi o fio. Que a escola tem que fazer outras coisas, não é? Por exemplo, ler coisas, ler de tudo, escrever coisas que têm sentido, mandar cartas reais feitas pela escola,
produzir haikai, fazer uma feira de haikai, todas essas coisas que têm um sentido da vida das pessoas. A escola não pode ficar só naquela questão teórica, aprendendo só teoria. A teoria precisa para ensinar a prática, é a tal história do challenge and skills. Não é? Tem que haver um desafio e isso tem que levar a uma... Mas depois tem o uso, que é o letramento, por exemplo, é uma questão de uso da linguagem, não é? Para você ler, para você fazer poesia, para você escrever cartas e notícias e etc. Então, eu acho que é basicamente essas coisas aí que eu queria dizer, não é? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, eu posso ainda tentar responder. Sim, pessoal, quem quiser perguntar, pode clicar aqui na interrogaçãozinha e mandar a sua pergunta para o professor Cagliari responder. A você que faz faculdade, comenta lá, olha, tive uma aula com o professor Cagliari. É uma coisa realmente muito interessante, muito rica, né? Professor Cagliari, que é uma referência. Professor, eu vou lhe perguntar o seguinte, como é que você dialoga com o Capovilla? Com o Capovilla? Pois é, ele Uhum. participou de um encontro lá na USP. Ele fez uma apresentação, né, sobre o método fônico dele. Eu conheço mais o trabalho de escola dele do que essa proposta atual dele, que ele apresentou lá na USP. Eu, eu acho o seguinte, eu vou falar de um modo geral, Capovilla e Companhia Limitada. Eu acho que quem ensina é o professor, não é o método. O método é misturar uma roupa só com agulha e linha. Não é? Então, se você tem cheio de problemas linguísticos, não é? Essas coisas, eu escrevo coisas de semântica, questões talvez até complicada para explicar as coisas que ele explica. Mas é a posição dele, é o trabalho dele, é o que ele faz como pesquisador, não é? E isso tudo bem, eu acho que tudo bem. Professor, tem uma pergunta aqui, uma pergunta bem interessante, com a pergunta aqui da Vera.costaferreira.9. Ela está perguntando para o senhor como alfabetizar uma criança que tem dificuldades com as letras, que troca as letras. Ué, esse é o método tradicional. Se você fizer o pulo do sapo, como eu expliquei para vocês, isso não acontece. Não tem ninguém que vai escrever lata com LT, borboleta com BLT, essas coisas lá que aparecem no, no projeto construtivista psicogenético, não acontece, porque aquilo acontece se você ensinar as pessoas pelo método das cartilhas, mesmo que você diga que não está usando o método das cartilhas. Então, como é que você faz com o aluno que escreve errado? Ensina a escrever certo. Ué, não tem outro jeito, não é? Agora, alguns erros são erros clássicos. Eu não entrei nesse detalhe, mas, por exemplo, as crianças
não pode ficar falando porque atrapalha a aula, essa coisa toda. E aí elas têm que sussurrar. Então, ela quer escrever, por exemplo, a palavra vaca. Aí ela fala vaca, vaca, vaca. Não é? Porque ela não pode ficar falando vaca. A professora não deixa todo mundo ficar falando. Aí a criança percebe que é tudo surdo. O V é surdo, o A é surdo, o C é surdo, o A é surdo. É tudo surdo. Ou, como a gente diz, é um som murmurado. É claro que, quando acontece esse tipo de coisa, a criança escreve certo. Quem não percebeu a história é o professor. Não é? Ah, mas a criança troca letras. Existem vários problemas de crianças que, quando adquirem a fala, elas trocam letras, não é? Tudo bem, mas isso é uma questão que passa depois para frente e vai ser corrigido naturalmente. Tem criança que fala coisas assim, só com oclusivas. Mas vocês já viram algum adulto falar assim? O adulto não fala. E não é a escola, não é o fonoaudiólogo que corrige isso. É simplesmente a presença dessas crianças num meio falante, onde se fala de acordo com a norma culta, ou com a norma da região em que ela vive. Então, essa questão do erro é uma questão terrível hoje, porque tudo se reduz à estatística. Tudo é levado para o lado da estatística. Não é? Eu, logo no começo dos meus trabalhos, pelos anos 80 a escola não devia, eu lutava para fazer o ciclo básico, a promoção automática, essa coisa, e nessa discussão vinha a discussão da reprovação, né, das notas, da prova, etc. A revista Escola Nova, ou Nova Escola, já nem me lembro mais o nome da revista, ela ficou 10 anos com o meu trabalho lá na mesa do editor para eles farem. Só depois que a coisa ficou um pouco mais flexível é que eles publicaram. E, a partir daí, eu recebi algumas cartas terríveis, não é? Do mal que a reprovação faz na vida das crianças, na vida da escola, na vida da família, na vida do professor, não é? E para quê? A gente precisa reprovar pessoas? Não precisa. E se o aluno não aprender? E daí? A escola não é um lugar de reprovação. A escola é um lugar de educação. Então, se ele não aprendeu esse ano, ele aprende ano que vem. Mas por que vai ficar repetindo todas as vezes? O aluno repete um ano, depois tem que fazer de novo aquele ano, repete de novo, não aprende, aí todo mundo fica nervoso e o aluno vai embora. Não é? Essa é uma questão muito séria, muito complicada na escola. Não é? Como é que a gente avalia a criança? Tem que avaliar toda hora. No processo de ensino, de aprendizagem, a avaliação tem que ser contínua, mas ela tem que vir acompanhada das explicações. Se o aluno escreveu, se ele escreve sempre coisas assim, tudo que é sonoro, ele escreve surdo, com a letra surda, a gente já percebe que ele tem um problema de dado. Onde que ele pega o bebê? Se ele pega o dado, ele tem razão. Então, a gente vai ter que dizer para ele que ele tem que falar em voz alta. E aí a gente começa por pares mínimos, faca e vaca. Não é? Porque eu não posso escrever tudo com fê, porque senão a vaca vira faca. Não é?
Quer dizer, tem que dar explicação para essas coisas, e assim por diante. E também com relação a isso que eu estava falando, de a reprovação, isso tem a ver também com a maneira como as pessoas aprendem. Não é? A gente sabe que a aprendizagem é cíclica da escola, e alguns aprendem depois de um certo tempo. Tem muitas histórias de pessoas que dizem, olha, professor, somente quando eu estava lá na quarta série, quinta série, é que eu entendi algumas coisas que foram ditas na alfabetização. Né? Então, o problema é muito complicado, mas o Paulo Renato gostava de estatística, colocou tudo isso nos projetos, a educação vai bem ou se a educação vai mal, não precisa fazer estatística para isso. A educação do Brasil é péssima. Não é? E a gente podia ter uma educação melhor, mas não tem porque a escola é ruim, não é? O currículo é péssimo e a exigência que o governo faz em cima do professor é muito grande e é meio sem sentido. O professor, às vezes, tem que ensinar errado, mesmo que ele não queira, para que os alunos deles façam de acordo com aquilo que o governo espera. Tem que fazer o aluno, no começo, produzir coisas no nível pré-silábico ou silábico, só para dizer para o governo que ele tem tantos alunos no pré-silábico e na próxima vez, tantos no silábico e tantos no alfabético, e sei lá o quê. Isso é um absurdo, essa coisa, isso é nonsense. Não há pedagogia que aguente uma coisa desse tipo. Não é? Não é assim que se educa as pessoas. Bom, Edivaldo, já falei demais e muita coisa. Eu acho que isso deve ter trazido muita preocupação para muita gente. E eu não tenho medo de falar essas coisas. Eu sei que cada pesquisador tem a sua teoria, seu modo de ver as coisas e falar. Eu sou linguista e o que é da linguagem, eu acho que é preocupação minha. E essa parte da linguagem é o que eu gosto de falar para os professores na alfabetização. Certo? Muito bem, professor. Muito bem, gente. Luiz Carlos Cagliari, aqui com o minicurso Alfabetização e Linguística. Professor Cagliari, uma última pergunta aqui, a pergunta da Vera Moraes, ponto 5245961. Ela está dizendo que tem um aluno adolescente que até hoje não sabe fazer letra cursiva. E ela pergunta, por que isso acontece? A pergunta tem a resposta óbvia. Ele não escreve coisas cursivas porque não aprendeu a fazer coisas cursivas. Agora, por que ele não aprendeu a escrever escrita cursiva? Eu acho que atrás dessas histórias tem aquilo que eu falei. A escrita cursiva é muito complicada para o aluno no começo, quando ele está aprendendo a decifrar. Então, ele escreve letras maiúsculas, não é? Eu conheço várias pessoas que só escrevem letras maiúsculas até hoje, não é? Mas eu acho que, do ponto de vista técnico, não é muito favorável para quem escreve muito. Se você escrever um bilhetinho, escrever uma coisa curta, escrever em letra maiúscula, tudo bem. Mas se você tem que escrever uma coisa longa e rápido, não é? Tomar nota rápido de alguma coisa, a escrita cursiva existe para essa finalidade. Então, eu acho que vale a pena a escola ensinar a letra cursiva, ensinar caligrafia. Eu acho que ensinar caligrafia, aquela escrita de Petrarca, que eu gosto mais, é tão legal. Não é? Eu, durante um tempo, tinha uma colega americana que veio ao Brasil e trabalhar com a gente na Unicamp, e ela escrevia pequenos poemas.
e ela pedia para eu caligrafar os poemas delas. Tá? Então, eu pegava os poemas e escrevia numa caligrafia bonita, não é? Tipo Petrarca, e ela reproduzia isso daí para fazer os trabalhos dela lá. A gente faz cartaz da escola, não é? Eu sempre fui o solicitado, não é? A fazer cartaz da escola porque eu tinha uma habilidade de desenhar letras, de fazer letras, essa coisa toda. Mas a escola pode treinar essas coisas, aliás, deve treinar essas coisas. Ah, muito bem. Qual que seria a série adequada para aprender a letra cursiva, professor? Como? Qual seria a série, o ano escolar mais apropriado para começar a aprender as letras cursivas? Uma Olha, pergunta que apareceu aqui também. o meu projeto, o Pulo do Sapo, ele tem 2 anos. No primeiro semestre, são 4 semestres. No primeiro semestre, aprender a decifrar. No segundo semestre, aprender a escrever. No terceiro semestre, é produção de textos simples. E no quarto semestre, tem toda aquela parte de análise do discurso, de gênero e etc. Então, você vai ser uma pessoa habilitada a escrever uma carta, a escrever um relatório, uma notícia, etc. Então, a gente começa lá com a decifração e acaba, na verdade, na análise do discurso, ou coisa semelhante. E aí é o processo de letramento que vai se desenvolvendo na escola. Porque a partir do terceiro ano, as coisas são muito diferentes, é só letramento. Não é? Não, você não vai mais ficar discutindo ortografia, discutindo outras coisas. É isso, as pessoas já devem saber como resolver os seus problemas de ortografia. Ou olha no dicionário, pergunta, ou faz qualquer coisa desse tipo aí. Ah, A muito Magda Soares, por exemplo, ela sempre falou essas coisas e eu acho que as pessoas nunca entenderam direito. Ela sempre falava que primeiro a gente faz a decifração, depois o letramento. Isso é uma ideia já antiga da Magda Soares. Mais recentemente, ela começou a entrar nessas coisas do construtivismo, e aí eu acho mais complicado. Mas o SEALE lá de Minas Gerais tinha um trabalho muito bonito, e aí tem até hoje coisas muito bonitas de alfabetização. Explicado ao professor, e o professor decide depois o que ele acha bom e usa, não acha bom, não usa. A vida é sempre assim, não é? É isso mesmo, pessoal. Então, estamos aqui com o Luiz Carlos Cagliari, Alfabetização e Linguística. Professor, nós já recomendamos aqui o seu livro, Alfabetização e Linguística, mas nós vamos alinhar com você depois dessa live, para você nos passar, por favor, uma relação de livros, de materiais seus e também de caminhos para as pessoas poderem acessar os seus livros, aprender mais sobre o projeto O Pulo do Sapo. Se você quiser deixar aqui um endereço de e-mail, um contato, fique à vontade, professor. Olha, eu estou muito restrito atualmente. A minha participação nessas lives de sexta-feira, tem mais 2 para frente, não, porque eu não posso mais fazer isso. Inclusive, para mim, é uma coisa muito complicada eu ficar falando hoje dessa história toda do meu percurso ensinando as pessoas a trabalhar com alfabetização. Eu fiz isso durante 40 anos. As coisas sempre foram públicas. Eu publiquei livros, trabalhos, fiz palestras no Brasil inteiro, né? Mas a história acaba sempre no projeto do governo, que é obrigatório. E porque o projeto do governo é obrigatório, as editoras fazem livros que seguem o projeto do governo. Mais recentemente, eles cancelaram os meus livros, porque eles acharam que não fazia mais sentido hoje, com o BNCC
aprender, etc., publicar os meus livros. Então, o que volta? Volta o construtivismo psicogenético, que é uma porcaria que estragou esse país nesses 20 anos aí. Né? Eu tenho aqui, no slide, eu acho que eu mandei para vocês, mas eu tenho aqui no slide que eu preparei, os livros, aí, os 5 livros, eu vou mandar o slide aí para a Érica e depois vocês façam o que vocês quiserem. Tá, joia. Vamos disponibilizar isso então, gente. Vamos continuar incomodando aqui o professor Cagliari. Nós achamos que os pensamentos dele, as técnicas dele precisam ser disseminadas Brasil e mundo afora, né? A rede pedagógica, professor, é disruptiva nesse sentido. Nós não estamos associados a nenhum governo. Nós não temos subordinação nenhuma, a não ser, né, a busca pela qualificação do professor, pela valorização do professor e pela qualidade da educação. E eu tenho certeza, pelo que eu já conheço da sua obra, pelo que nós já conhecemos do seu trabalho e pelas apresentações que você fez aqui na rede pedagógica, são muito úteis. Os seus pensamentos, os seus referenciais, os seus posicionamentos são muito úteis e muito bem embasados. Eu quero te parabenizar por todo o trabalho, por mais de 40 anos de dedicação à alfabetização, à disseminação de ideias, à disseminação de conhecimento, especialmente no campo da educação, certamente fez muita diferença nesse país e mais diferença ainda vai fazer a partir de agora, eu tenho certeza. Bom, eu agradeço o convite, não é? Eventualmente, eu posso colaborar de algum modo, mas vocês não me assustem assim com o Instagram e essas coisas todas, porque eu trabalho de outro modo. Mas tudo bem, eu acho que a gente, com todas as dificuldades aí, inclusive do celular, da bateria, etc., a gente chegou ao fim. Eu agradeço. É muito interessante, professor, porque nós estamos aqui no Facebook também, no YouTube. Essa sua fala vai chegar a mais de 100 mil pessoas. Então, realmente vai trazer essa semente, vai fecundar, com certeza. Viu? Então, tem a dificuldade para elaboração, né? Mas o potencial de disseminação da informação é muito grande e certamente o seu trabalho vai gerar frutos e frutos perenes. O trabalho de vocês, não é? E que vocês continuem trabalhando pela educação do Brasil, porque a gente precisa disso, sabe? Precisa de gente esclarecida, mais envolvida, de uma maneira séria, numa educação séria, que é isso que o Brasil precisa. Tá bom? Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Então, pessoal, esse foi Luiz Carlos Cagliari, este minicurso Alfabetização e Linguística, aqui na 11ª semana Rede Pedagógica da Teoria à Prática, hein? Que show de teoria, que show de prática, né, gente? Uma referência, um professor, né, que ainda não foi bem compreendido, não foi ainda muito bem decifrado, e a Rede Pedagógica está com este empreendimento, com este projeto, de tornar o professor Cagliari mais conhecido e melhor decifrado. Aguardem aí que nós vamos ter novidades para vocês nesse campo, tá? Gente, olha, logo mais, às 19 horas, tem Ilan Breman aqui na 11ª Semana Rede Pedagógica, na live de encerramento. Ilan Breman e o minicurso Literatura, Teoria e Prática, você não pode perder. Às 19 horas vai ser fantástica essa live aula, como foi fantástica também, extraordinária, a live aula com o professor Luiz Carlos Cagliari. A gente incomodou o professor, ele não usava Instagram, ele foi muito gentil de fazer com a gente essa live no Instagram. Nós não estamos no Instagram por acaso, é porque é uma ferramenta, né, que permite, né, que essa metodologia da educação em rede funcione com muita interação, você participa, você comenta, né?
No Facebook também as pessoas participam, as pessoas comentam. No YouTube a gente monta um fórum gigantesco de discussões, né? Então, a tecnologia, ela acaba ajudando muito na disseminação de conhecimento, né? E a Semana Rede Pedagógica tem se consolidado como a melhor formação continuada online em educação. Com grandes professores, grandes referenciais, vamos construindo juntos, em rede, a nossa própria formação para melhorar a alfabetização, né? Melhorar sempre. Ah, está muito bom, já faço um trabalho excelente. Não, vamos melhorar ainda mais. Porque, né? Isso é uma coisa interessante, a educação sempre nos impulsiona para patamares mais elevados. Não é só a criança que se desenvolve, nós também precisamos nos desenvolver, não é mesmo, gente? Olha só, já falei aqui a 12ª semana Rede Pedagógica está no forno, o tema vai ser socialização. E olha que interessante, né? O professor Cagliari falou, olha, certos erros a pessoa, né, aprende ao longo da vida, né? Vai sendo exposta a experiências e vai aprendendo, e os erros vão, né, sendo dirimidos. Isso é o quê? Socialização, né? Mas a educação existe para que a socialização não seja um processo passivo, né? A educação existe para criticar a socialização existente e propor modelos de socialização melhores, mais aperfeiçoados, mais emancipadores, mais propícios ao pleno desenvolvimento das personalidades, ao pleno desenvolvimento das capacidades, dos potenciais das crianças, dos professores, das famílias, de toda a sociedade. Gente, bem bacana participar desse projeto aqui com vocês. A Daniele Secato ganhou prêmios ontem, perguntaram aqui sobre sorteio. Ontem nós tivemos sorteios. A Daniele Secato foi uma das contempladas. Parabéns, Daniele. Muitas pessoas foram premiadas. Hoje, depois da live do Willan, tem mais sorteios, tá? O post está aí no Instagram. É só você ir lá. Tem uma foto do professor Cagliari. Post oficial, você pode clicar, participar, que ainda hoje tem premiações. E quem estiver participando da live de sorteios vai concorrer também ao vivo ali a um sorteio de um kit Rede Pedagógica que vem com camisa igual a essa daqui, um livro, Brincar, o Bom Caminho para Ensinar, que é uma preciosidade que o professor Celso Antunes escreveu a partir da 3ª semana Rede Pedagógica, ele que também faz parte deste projeto, e também um CD do trio, né? Bem bacana, Trio da Alegria. Então, é camisa, livro e CD. Vamos sortear também um Pix de R$100, mais um Pix de R$100 para quem estiver presente na live. Você não pode perder. Então, começa às 19 com o Ilan. Depois do Ilan, nós temos sorteios. Vai ser bom demais, né? E é prêmio de verdade. Que bacana, a gente aprende junto, a gente ganha prêmio, a gente conhece amigos, faz amigos, né? A gente sai melhor com o espírito, né? Mais bem preparado, né? Com a alma lavada, lavada de boas aprendizagens. Não é mesmo, pessoal? Gente, olha, lembrando aqui que para participar do sorteio, você pode também acessar www.redepedagógica.com.br/sorteios. Sempre vai haver sorteios ali neste link, sorteios de livros do Ilan, livros do Pedro Bandeira, né? Kits Rede Pedagógica, Pix, muita coisa. Os sorteios estão sempre neste link, vocês podem sempre acompanhar e se inscrever. Lembrando também que nós temos o cupom de R$150, é uma moeda, né? Nós chamamos de uma moeda de R$150, um cupom para cada um dos participantes inscritos na 11ª semana Rede Pedagógica, um cupom de R$150. Nós temos vários cursos que custam R$200, certificado de 60 horas. R$200 o preço, 60 horas o certificado. E você, com esse cupom de R$150, você pode fazer esse curso, um curso à sua escolha, por apenas R$50.
Nós temos curso de alfabetização, letramento, de BNCC, literatura infantil, até com o Ilan Breman mesmo, né? Nós temos também curso de neuroaprendizagem, psicomotricidade, matemática em jogo, alfabetização matemática. Gente, brincadeiras. Nós temos vários minicursos. Tem curso do Paulo Tati, da Palavra Cantada, aprendendo a criar canções, né? Criando canções. São muitos cursos. Você pode escolher um destes cursos e usar o cupom de R$ 150 e fazer qualquer dos cursos por apenas R$ 50. Nós temos só uma exceção de um curso que não está, né, que você não pode utilizar o cupom para fazê-lo, é o curso de musicalização infantil. Ele tem uma carga horária maior, são 70 horas, e esse curso de musicalização também tem os arquivos de música que você pode baixar. Então, é um curso que não entra nos cupons, não dá para fazer nos cupons, mas você pode fazer esse curso com R$ 50 de desconto. Sai por R$ 150, mas o diferencial é que você leva também as músicas, tá? Recomendamos muito também esse curso, Musicalização Infantil, da professora Débora Munhoz. Então, chegamos aqui ao final. Quero cumprimentar as pessoas que ainda estão aqui comigo, começando pela Silvia.vasconcelos.5492. Grande abraço para você. Parabéns por estar participando dessa formação, se qualificando ainda mais. Eu tenho certeza que você já é uma ótima professora, uma ótima educadora e vai ficando cada vez melhor. Também Elisângela Melo 099. Grande abraço para você. Obrigado por participar e por mandar esse monte de coração para a rede pedagógica. Também para Valdene Moura. Isso, Valdene. Abençoada você. Muito obrigado por estar participando. Parabéns por estar participando. Também Tânia Nogueira, sem o ar no final, mandou aqui, ó, 6 corações, né? Corações para você também. Uma alegria muito grande fazer parte com você do projeto Rede Pedagógica. Iraildes Ferreira 046. Grande abraço para você, querida. Thaisa Fujimoto. Grande abraço, gente. Olha, teve uma pessoa que passou aqui mais cedo, mandando um abraço diretamente de Portugal. Esqueci o nome, mas abraço para você. Também para Eliette Vieira 185, Alexandra.xavier.79, Lulima, 2006, Marli.reis.792. E também, ó, Maria, Aldaíris, 048, Vânia Frade, sim, tem que citar você, né? Não podia deixar você de fora. Veria, Ribas, que disse que adorou. Eu também adorei, gente. Gosto demais. Vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto demais dos professores antigos. Eu gosto de todos os professores, tá? Falou que é professor, para mim, já é uma pessoa separada, abençoada ali. Gosto de professor, né? É uma classe aí, né? Muito empolgante, muito simpática, né? Pessoas realmente muito dedicadas ao trabalho, muito amorosas. Eu sou fã de professor, sou professor também, né? Tenho muitos amigos professores, mas eu gosto muito também dos professores antigos, sabe? O professor já está com mais de 60, mais de 70, a vida inteira ensinando. Eu aprendo muito com esses professores, né? E a rede pedagógica tem procurado trazer esses professores mais sêniores, né? Mais experientes, para ensinar os professores mais jovens, para compartilhar suas experiências, né? O Celso Antunes, por exemplo, participou aqui de várias semanas da rede pedagógica, compartilhando as experiências dele. Trouxemos aqui hoje também o Cagliari, também trouxe várias experiências, uma pessoa que sabe muito, né? Já passou por muita coisa, né? Coisas boas, coisas ruins, e aprendendo com ele, nós não precisamos testar de novo aquilo que ele já viu que não vai dar certo, né? É uma economia, né? Uma economia de pensamento e economia também de aprendizagem. Não insistirmos com as coisas que não vão dar certo, que outras pessoas já aprenderam, já têm a experiência e podem também nos ensinar, né? Então, muitas pessoas aí experientes aqui na rede pedagógica, na Semana Rede Pedagógica, nos ajudando. O professor Lino, né, gente? O professor Lino de Macedo, né? É também aqui para a gente uma grande referência, né? Não só como educador, mas como pessoa também,
um currículo vasto, né? Uma cabeça muito clara, um pensamento muito claro, uma bagagem muito grande. É um professor, né, que está num programa fantástico, não é? Está compondo jurados aí para julgar prêmios para educadores. É uma pessoa que é referência, não só no Brasil, como no exterior, e está aqui gentilmente participando com a gente também da Semana Rede Pedagógica. É muito bom a gente ouvir os professores com mais idade, com mais experiências que a gente. E não só os professores, né? As pessoas com mais idade precisam muito ser respeitadas, serem ouvidas. Elas têm muito, muito o que ensinar. Às vezes, gente, na correria do dia a dia, a gente não para nem para ouvir os nossos próprios pais, né? Os nossos próprios pais têm muitas coisas para nos ensinar. Às vezes, né, é bom sentar lá com o papai, com a mamãe, vai ter um papo ali calmo, tranquilo, tomar um café, tomar um suco, né? E ouvir as histórias do papai, da mamãe, são coisas edificantes. Respeitando mesmo as pessoas com mais idade, né? Elas sabem muitas coisas de que nós não sabemos. Gente, então, estamos encerrando aqui essa live, voltamos às 19 horas, nessa décima, né? Olha só, 11ª Semana Rede Pedagógica. Não deixe de se inscrever também na 12ª Semana Rede Pedagógica, porque vai ser bacana demais. Tchau, gente. Até lá. Até 19 horas com Ilan Breman. Tchau.